Bom dia, mulheres divinas e varões valorosos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um momento da nossa reflexão. Hoje a nossa leitura encontra-se no livro de Esther, capítulo 2 e apenas o versículo 7. E o livro de Esther, embora nós não sabemos ao certo quem foi o seu autor, né? A Bíblia não relata quem escreveu o livro de Esther, mas mediante todo o relato desse livro, nós percebemos que esse autor, ele conhecia do que se falava, né? Ele conhecia bem o palácio, ele conhecia pessoalmente o reinado, né? O rei Assuero, ele conhecia o palácio de Susa, ele relata aqui fatos, narra fatos com tanta precisão que conseguimos identificar com clareza que ele era um homem que conhecia muito bem o palácio, o reinado do rei Assuero e tudo que se passava ali. Embora o nome do nosso Deus não é mencionado nesse livro, nós percebemos a providência do Senhor, a soberania do Senhor, clara durante toda a narrativa do livro. Então, nós percebemos a poderosa mão de Deus conduzindo todos os fatos para a qual seja cumprido o objetivo do Senhor nessa história. E agora nós vamos ler aqui no capítulo 2, no versículo 7, que diz assim: Ele criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era uma jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Louvado seja Deus. Nós já sabemos a história de Esther, é uma história que já foi muito contada e recontada, mas o Espírito Santo nos conduziu mais uma vez nessa manhã para essa história. Nós sabemos que Esther foi criada pelo seu primo, ela era órfã, como diz aqui a palavra, né, as escrituras. Ela veio juntamente com o seu tio, né, transportada de Jerusalém com os exilados, e ela estava ali com o seu tio, vivendo ali à porta do palácio, praticamente como uma mendiga, e o Senhor tinha um plano em toda essa história. Eles saem de Jerusalém, saem cativos de Jerusalém para a Babilônia, e ali eles estão sem nenhuma perspectiva, sem nenhum plano, sem nenhum sonho, porque Esther estava ali órfã, né, e ainda sendo escrava, e o seu tio, o seu primo, aliás, né, também, que a adotara como filha, também não tinha nenhum projeto. Estava ali sendo levado cativo. Mas o Senhor, o Deus da nossa história, tinha um plano sobre tudo isso. Tinha um projeto maravilhoso para eles, pelo qual eles nunca imaginaram. Perceba que eles saem cativos de Jerusalém, da sua terra, para a Babilônia. Eu imagino e vou conjecturar que eles ficam pensando: o que será de nós? O que vai nos acontecer? Mas, diante de todo o cenário, o Senhor já tem tudo planejado, tudo projetado, e o fim é um fim maravilhoso, é um final de bênção, é um final de salvação, é um final de mudança, de algo novo, não só para Esther e para o seu primo, mas para todo um povo. O Senhor se utiliza da vida de Mordecai e da vida de Esther, que era Radassa, né, e que passa a ser Esther, para um projeto, para um plano infalível. Louvado seja Deus.
nós percebemos que a história diz que o nome dela era Radassa. E o que significa esse nome? E eu pesquisando esse nome Radassa, ele no hebraico significa uma planta conhecida pelas suas folhas, que as suas folhas elas têm um brilho diferente e as suas flores, as flores dessa planta, ela tem um perfume maravilhoso. E esse era o significado do nome Radassa. Mas Radassa vira Esther. E qual é o significado do nome Esther? Se o nome Radassa já era um nome bonito, as folhas eram brilhantes e as suas flores perfumadas, o nome Esther significa estrela. Estrela, aquela que vai brilhar. Porque Radassa, as folhas brilhavam e as flores tinham um bom perfume. Mas Esther agora é uma estrela. Louvado seja Deus. Perceba que Deus, ele sempre tem o melhor. Se é bom, ele faz o extraordinário, porque o Senhor, ele é especialista em fazer isso. Então, nós percebemos que quem estava ali diante daquele cenário, como o próprio autor, relata aqui, as pessoas que vieram, os judeus que vieram com eles, sendo transportados de Jerusalém, cativos junto com eles, que via todo aquele cenário, via aquela menina como uma coitada, como uma órfã, que estava ali agora sendo levada cativa e estava ali agora desprezada e agora só sendo cuidada pelo seu primo. Qual futuro tinha essa menina? Acho que todo mundo pensava. Coitada, acredito que era o que todos pensavam. Mas depende das mãos que está guiando a história. E a história de Esther, a história de Radassa estava nas mãos do Senhor. A história daquele povo que tinha sido cativo, que não era só ela, do povo judeu, estava na mão do Senhor. Esther era apenas uma escolhida para mudar toda aquela história. Ela era apenas a atriz principal, a estrela, como dizia o nome dela, para mudar todo o roteiro de uma história. Porque agora a história ia começar, a nova história. Estava nas mãos do Senhor toda a mudança daquele contexto de todo um povo. Uma história que iria mudar todo o roteiro de muitas vidas, de todas as vidas. Louvado seja Deus. Então, o que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração e a compreensão de mais uma vez, da sabedoria que vem nos despertar, é que essa história, ela era vista por todos que estavam ali de uma forma totalmente diferente da que o Senhor via. Então, o que o Espírito Santo quer tratar conosco, de fato, é que nós venhamos aprender verdadeiramente com essa história. Aprender que o mundo via Esther como uma órfã, como uma coitada, mas Deus via Esther como uma rainha. Porque Deus não só vê o presente, o passado, o futuro, como Ele conhece o passado, o presente e o futuro. E Ele domina sobre todo esse tempo, sobre tudo e sobre todos está o domínio e o controle do Senhor. Então, que possamos aprender que, independente da situação e da circunstância e de como as pessoas vão nos ver, vão nos apontar, vão nos criticar, vão nos julgar, vão dizer que o nosso projeto é falido, que não tem mais jeito diante do que elas estão vendo, não podemos esquecer que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que os nossos projetos, eles não se comparam aos projetos do Senhor, que diante da realidade dos fatos, o roteiro da minha história e da tua história está nas mãos de Deus, está nas mãos do nosso Deus. Então, se está nas mãos do nosso Deus, vamos descansar.
Porque se hoje estamos como órfãos, se hoje estamos sendo levados cativos, não tem problema. Irá se cumprir um propósito diante de toda essa situação. Lembre-se sempre, alguém que estava sendo levado cativo como escravo, alguém que não tinha pai nem mãe, o Senhor se utiliza dessa improvável para um grande projeto, para um grande plano. Nós temos que ter essa convicção dentro do nosso coração. E mesmo que o cenário esteja desfavorável, o Senhor é o Deus da nossa história. E se a nossa história está nas mãos do Senhor, com certeza o final vai ser de bênção. O final vai ser brilhante, como diz o próprio nome de Esther. O nosso final é um final que tem brilho, porque nós somos uma estrela. Louvado seja Deus. Então vamos orar nessa manhã, gratos por mais uma palavra de encorajamento que nessa manhã vem fazer com que a nossa mente e o nosso coração reflita que os nossos projetos não são falidos. O Senhor tem a solução. Oremos assim nesta manhã, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, nós rendemos graças ao Senhor pela bondade do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a cada manhã aqui conosco, pela revelação da Tua palavra, pelas mensagens que o Senhor traz para impactar as nossas vidas, os nossos corações e para nos fazer lembrar que o Senhor é o mesmo que operou no passado, é o mesmo que opera hoje e é o mesmo que vai continuar operando até a sua volta. Ah, Senhor, que todos os dias possamos ser encorajados pela Tua palavra a saber que o roteiro da nossa vida está nas Tuas mãos e que o Senhor tem sempre o melhor para nós. O Senhor tem sempre o melhor para nós. Que possamos continuar confiando no Senhor e colocando em Tuas mãos a nossa vida. É assim que nós te oramos, Senhor, em mais um dia, gratos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós e através de nós. No nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia, obrigada por dividir comigo esse momento, essas manhãs maravilhosas na presença do Senhor. Tenha uma semana abençoada, rica das bênçãos do Senhor. Não esqueçam de compartilhar, de dar o seu like, de dar o seu comentário e que nós possamos continuar nesse projeto de estarmos aqui todas as manhãs juntos para aprendermos e meditarmos e alimentarmos a nossa alma. No nome de Jesus. Fiquem com Deus e até amanhã.